E aí, moçada, tudo bem? Sou Giovanni aqui para mais uma aula de sistema endócrino. Então, você que é nosso aluno, você consegue acompanhar pelo nosso material, certo? Se você não tem o nosso material, também fique tranquilo. Todo o conteúdo eu disponibilizo aqui, exercícios eu coloco aqui na tela e você pode acompanhar também sem problema algum, certo? Essa é uma aula então aí voltada para a segunda série do ensino médio, aula de número 2, então se você não assistiu a aula número 1, bem importante. Dando continuidade, então, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre glândula pineal, sobre o timo, tireoide e paratireoides, certo? Então, vem comigo, bora lá falar um pouquinho então dessas glândulas aí que são bem importantes. Sistema endócrino sempre algo bem importante, né? É legal entender um pouquinho como funciona o nosso corpo, né? Por mais que às vezes você fale assim, não gosto de biologia. Cara, mas isso aqui é importante você entender um pouquinho para você entender como funciona o seu corpo, legal? Então olha só, gente, na aula passada nós falamos da hipófise, né? A hipófise, também conhecida como pituitária, que é essa glândulazinha que fica nessa região aqui, ó, certo? Uma região, né? E a gente tem aqui a pituitária. E nós temos uma outra glândulazinha, que às vezes até alguns alunos confundem, o pessoal confunde um pouquinho, que é chamada de pineal. Então veja, pineal posso chamar de epífise. E a pituitária é a hipófise. Cuidado para não confundir. A hipófise é uma glândula mestre do nosso corpo, uma glândula que controla outras glândulas. Já a pineal ou epífise é uma glândula, gente, que ela vai auxiliar no controle do ciclo circadiano, ou seja, no seu ciclo biológico. É ela que faz, né, o seu corpo entender ali que momento é dia, que momento é noite. E essa pineal, em uma escuridão completa, né? Então veja só se você está dormindo de maneira adequada. Importante que o seu quarto ele fique bem escuro, ele esteja bem escuro no momento que você vai dormir. Então nada de TV ligada, celular. No momento que você vai dormir, é importante um escuro por completo. Por quê? Porque essa glândula aqui, ela que produz um hormônio chamado melatonina. E a melatonina é um hormônio relacionado aí, né, ao controle e à regulação do nosso sono, certo? E tem o pico mais ou menos ali por volta de 3 horas da manhã. Então, é um hormônio, gente, bem importante. Muitas pessoas às vezes até fazem suplementação com esse tipo de hormônio, buscando uma melhora, né, na sua qualidade de vida. Uma melhora, inclusive, até no seu sono. Acordam mais dispostas, né? Imaginando ali o que? Meu corpo não está produzindo melatonina, então vou suplementar. Sempre que for fazer algo do tipo, procure um auxílio médico, né? Não faça isso por conta, certo? Mas é um hormônio muito importante, legal? Inclusive crianças, né, gente? Se você tem filhos, se você tem crianças, ou se você é jovem e está assistindo essa videoaula, uma dica: dormir pelo menos aí 7, 8 horas por dia. E sempre, né, tentar manter essa regularidade do sono. Principalmente na infância, esse hormônio aqui ele vai ter uma relação lá com o crescimento, com o desenvolvimento, inclusive, da criança. Então, dormir cedo, né, geralmente ali 9, 10 horas da noite é um bom horário aí para colocar as crianças para dormir, certo? No máximo 10 horas, 10 e meia ali, para que ela possa produzir ali, ter picos de melatonina, ter uma boa qualidade do sono e um bom desenvolvimento, beleza? Então, melatonina produzida pela pineal ou epífise. Aí nós temos agora glândulas endócrinas, ainda vamos falar de uma glândula chamada timo. Às vezes essa glândula é meio esquecida, né? Mas eu não deixei ela de lado. Falei, eu vou comentar com meus alunos para que eles fiquem com a informação bem completa. O timo, gente, é uma glândula que ele tem um papel muito importante na infância, né? Então, defesa imune na infância. No adulto, ele tem ali uma situação, né? Ele dá uma atrofiada, mas ele continua agindo, principalmente na maturação dos linfócitos do tipo T. Quando você estuda lá imunologia, né? O sistema imunológico, você estuda lá a função e a ação dos glóbulos brancos. E tem um tipo de glóbulo branco chamado linfócito T. Esse linfócito T é um linfócito, gente, que ele sofre maturação no timo. Ele é produzido lá na medula óssea vermelha, na extremidade de ossos longos e ossos achatados, certo? Ele vem, né? E quando ele passa pelo timo, através ali da corrente sanguínea, ele sofre ali o quê? Corrente sanguínea e também pelo sistema linfático, né? Ele sofre aqui um processo de maturação. E essa maturação, né, principalmente estimulados ali por dois hormônios, a timosina e a timopoetina, certo? Timopoetina.
poiese quer dizer construção, né, de alguma coisa. Construção do quê? Estímulo ali relacionado ao timo, né? Poietina quer dizer estímulo relacionado ali a essa glândula chamada de timo, certo? Então, falou de timo, você já pensa em linfócito T, pensou em linfócito T glóbulo branco, então tem uma ação imunológica. Legal? Em relação a timo é isso, não tem muito o que se preocupar. Agora, essa glândula aqui, e a gente vai terminar essa aula falando dela, né? Então a gente começa agora falando dela e vai até o final dessa aula falando dela, e também, né, da tireoide e das paratireoides, mas principalmente a tireoide. Depois da hipófise, gente, a gente viu que nós estudamos ali na aula anterior a hipófise. A hipófise é uma glândula mestre, que age em outras glândulas, que controla outras glândulas, só que nós temos uma outra glândula, gente, que ela não é uma glândula mestre, mas que ela controla o mecanismo, o metabolismo de funcionamento do seu corpo. E a tireoide é uma glândula que fica bem nessa região aqui. Toma cuidado, né? Eu escuto às vezes muito por aí, principalmente pessoas às vezes mais idosas comentando: ah, meu problema é porque eu tenho tireoide. O seu problema não é porque você tem tireoide, isso, ainda bem que tem tireoide, né? O problema é que tem um problema na tireoide. Então muitas pessoas falam: ah, meu problema é porque eu tenho tireoide. Não, seu problema não é porque você tem tireoide. Ter tireoide é importante, mas ter problema na tireoide, daí sim, aí tem que tratar. Então a tireoide, uma glândula, gente, que vai controlar o metabolismo. Professor, o que é metabolismo? Metabolismo é como o seu corpo funciona, tá? O funcionamento do seu corpo, certo? Quando eu falo de metabolismo, eu gosto de fazer a comparação com o motor de um carro. Então presta bem atenção aqui, ó. Você entende de motor do carro? Tem lá 1.0, 1.4, 1.6, 1.8 e 2.0, né? 2.0 é mais potente, 1.0 é o motor menos potente. Então vamos imaginar que o motor do nosso carro, o ideal é que ele funcione 1.6, certo? O ideal é que o motor do nosso carro funcione 1.6. Quando ele funciona 1.4, tudo bem, ele está funcionando numa potência um pouco mais baixa, mas 1.4 não é problema. Quando ele funciona 1.8, cara, 1.8 um pouco mais acelerado, mas também não é problema. Então, tem uma faixa de funcionamento, certo? Agora, quando esse motor funciona como 2.0, ele funciona muito acelerado, devido à tireoide produzir em excesso esses hormônios, ou a própria hipófise liberar o TSH lá em excesso, vai estimular demais a tireoide, aí nós temos um problema chamado de hipertireoidismo, certo? Agora, o contrário seria o quê? O contrário é você pensar um motor 1.0. Cara, o motor 1.0 é muito lento em relação a 1.6, né? Então, nesse caso, temos uma hipofunção da tireoide. Ou pode ser também que a hipófise não está liberando o TSH em quantidade suficiente, estimulando a tireoide a trabalhar de modo suficiente. Aqui acontece um mecanismo, gente, que nós chamamos de retroalimentação negativa, certo? Quando os hormônios T3 e T4 estão em baixa, o que acontece? A hipófise ela é estimulada a liberar o TSH, que vai agir aqui na tireoide, dizendo: tireoide, produza mais hormônios, certo? Quando T3 e T4 chegar num nível adequado, o aumento de T3 e T4 vai fazer com que a hipófise diminua a produção de TSH. Isso é chamado então de feedback negativo ou retroalimentação negativa. A tireoide produz dois hormônios relacionados ao metabolismo energético, o T3 e o T4, certo? T3 porque tem 3 átomos de iodo nesse hormônio, T4 porque tem 4 átomos de iodo envolvendo esse hormônio. E a calcitonina, o nome já diz, né, gente? Calcitonina quer dizer que tem a ver com o cálcio, né? Metabolismo do cálcio. A calcitonina, gente, ela ajuda a construir ossos, ela repõe cálcio nos ossos, ela ajuda a calcificar, ou seja, formar osso, beleza? Quando você se alimenta com alguma substância que tem ali, que é rico em cálcio, o que acontece com esse excesso de cálcio? Não fica no seu sangue, né? Esse cálcio ele vai ser retirado do sangue e vai ser mandado lá para os ossos, né? Fixado nos ossos. A gente até tem cálcio circulando pelo nosso sangue, mas uma quantidade em excesso aciona aqui a calcitonina que vai calcificar, que vai pegar esse excesso de cálcio e repor lá nos ossos, beleza? Paratireoides. As paratireoides são 4 glândulazinhas que ficam aqui em cima da tireoide. Ela produz um hormônio chamado paratirina ou paratormônio, que está relacionado ao metabolismo do cálcio. Na verdade, uma função antagônica em relação à calcitonina. A calcitonina repõe cálcio.
O paratormônio, ele ajuda a descalcificar, a retirar cálcio dos ossos, certo? Quando você está em momentos de jejum e o seu corpo precisa de cálcio, de onde vem esse cálcio? Né? O sangue precisa de cálcio. De onde vem o cálcio? Vem dos ossos. E como que é retirado lá do osso, professor, e mandado para o sangue? Através da paratireoide, que produz esse hormônio, que ativa ali o processo de descalcificação óssea, né? Vai auxiliar lá, né, no funcionamento dos osteoclastos, que são células que desmineralizam o osso. Legal? Então tá aí. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais em detalhes sobre esse metabolismo do cálcio com vocês. Então vamos voltar a falar aqui da tireoide um pouco mais, né, sendo um pouco mais específico. Tireoide é uma glândula que tem o formato de uma borboleta, fica nessa região aqui. Então localizado no pescoço, os hormônios T3, triiodotironina, ou T4, que é chamado de tiroxina, e a calcitonina. T3 e T4 associado ao metabolismo energético. Triiodotironina, que é o T3, e tiroxina, que é o T4, são dois hormônios bem importantes aí para que você mantenha o quê? O seu metabolismo funcionando bem, né? Eles também estão relacionados ao aumento da taxa de respiração celular. O excesso desses hormônios causa o que nós chamamos de hipertiroidismo. Professor, o que o hipertiroidismo causa? Cara, ele pode causar o que a gente chama de bócio exoftálmico. Sabe aqueles olhos arregalados? Aquilo a gente chama de exoftalmia ou bócio exoftálmico. Já vai aparecer uma imagem aqui para vocês, ó. Isso aqui é o que nós chamamos de exoftalmia ou bócio exoftálmico. Os olhos arregalados. Pode ser, né, numa situação de hipertiroidismo. Legal? O hipertiroidismo é você imaginar que o teu motor, ao invés de estar funcionando 1.6, ele está funcionando em 2.0. Ou seja, ele está queimando mais energia. Um carro 2.0 consome mais combustível do que um carro 1.6, certo? Então, nesse caso, o teu corpo está queimando mais energia, está mais intenso tudo aqui. Consequentemente, então, essa pessoa tem dificuldade em ganhar peso. Né? Geralmente são pessoas magras, dificuldade em ganhar peso, aquele cara famoso magro de ruim, né? Dificuldade em ganhar peso. Temos relação ainda com perda de peso, nervosismo, né? E também hiperatividade, né? Pessoas hiperativas não significa, professor, eu sou hiperativo, então eu tenho hipertiroidismo. Não, veja só, gente. Normalmente até na infância, principalmente vocês jovens que estão acompanhando essa videoaula, né? Na infância, na juventude, normalmente o nosso metabolismo ele é um pouco mais acelerado. Não é uma situação de hipertiroidismo, mas ele é um pouco mais acelerado, certo? E ainda, né, pode causar o que nós chamamos de bócio endêmico, que é o fato, né, de você ter ali o inchaço, a hipertrofia da tireoide, e aí forma um papo, certo? Que a gente chama de bócio ou bócio endêmico, certo? O hipotireoidismo é o contrário, é quando o metabolismo ele é mais lento, o corpo funciona mais lentamente. Então pense assim, se o hipertireoidismo tinha dificuldade em ganhar peso, o hipotireoidismo tem facilidade em ganhar peso, certo? Então nós temos aqui uma facilidade em ganhar peso, problemas relacionados à memória, problemas relacionados, né, à concentração. Então aqui a gente pode, né, relacionar a deficiência na produção dos hormônios, certo? Pela tireoide, pode ser causada devido à carência também de iodo na alimentação, porque veja, para produzir os hormônios T3 e T4 eu preciso de átomos de iodo. E é um sal mineral que nós encontramos no sal de cozinha. Inclusive a Anvisa, né, ela obriga um fabricante de sal a adicionar o iodeto, né, que é a forma que a gente tem no sal de cozinha, lá, iodeto de potássio, o iodo no sal de cozinha para garantir que o iodo chegue a toda a população. Só que muitas pessoas, o que elas fazem? Diminui o consumo de sal. Um detalhe, se você diminui o consumo de sal, você tem que lembrar que no sal tem um sal mineral chamado, né, o iodo, que vai prevenir algumas patologias aí, como é o caso também do bócio endêmico, né? Então, destruição autoimune da tireoide, existe uma doença chamada tireoidite de Hashimoto, que é uma doença aí autoimune, né? Também relacionada ao hipotireoidismo. Quais são as consequências? Então, diminuição do metabolismo mais lento, uma facilidade em ganhar peso, bradicardia é uma desaceleração dos batimentos cardíacos, mixedema, inchaço na pele, certo? E o bócio endêmico, que é um inchaço ali, a hipertrofia da tireoide. Veja, uma das estratégias do inchaço, da hipertrofia da tireoide, é aumentar de tamanho para poder absorver o pouco iodo que tem no corpo, certo? Um detalhe também interessante, vou fazer
né? Vou provocar aqui agora vocês. Faça uma pesquisa na internet, digita lá bócio endêmico. Peça para ver imagens. Você vai ver que vai aparecer mais mulheres do que homens. Professor, por que mais mulheres do que homens têm bócio endêmico, que é esse inchaço da tireoide, esse papo? Porque a mama, né, as glândulas mamárias que são desenvolvidas nas mulheres, também consomem iodo. Então fica uma disputa entre mama. A nossa pele também consome iodo, né? Mas no caso das mulheres, principalmente a mama, então fica essa disputa. E a mama geralmente acaba roubando esse iodo que iria para a tireoide. E aí a tireoide, para ganhar a disputa, ela hipertrofia. Ela aumenta de tamanho, certo? Hipotireoidismo na infância. Cara, olha só que perigoso aqui, ó. Na infância, ele tem relação com o que nós chamamos de cretinismo. Professor, o que é um cretinismo? Cretinismo, então, é devido a uma hipofunção da tireoide na infância, um quadro que se caracteriza pelo comprometimento do crescimento dos ossos e dos dentes, né? E pode ter uma relação ainda com retardo mental. Então, o cretinismo compromete o crescimento de ossos, dentes e também ali pode levar a um retardo mental devido a uma hipofunção da tireoide na infância, um hipotireoidismo infantil. Legal? Então, olha só. Tireoide, então, em relação a T3 e T4, dois hormônios relacionados ao metabolismo energético. E a calcitonina? Calcitonina, ela atua, anota aí, a calcitonina atua na reposição de cálcio, ou na deposição de cálcio, ou ainda na mineralização. A calcitonina, gente, então logo após uma refeição, muitas vezes a concentração de cálcio no teu sangue aumenta. E aí a tireoide produz a calcitonina. Sabe o que a calcitonina faz? Ela vai ativar células nos seus ossos, chamadas de osteoblastos. E esses osteoblastos, eles calcificam, tá? Então, quando a gente fala de calcitonina, olha só, calcitonina, o que a calcitonina faz? A calcitonina, ela ativa os osteoblastos. Osteoblasto. Quando você estudar lá tecido ósseo, você vai ouvir falar sobre osteoblasto. Galera, blasto quer dizer jovem, né? São células jovens, são células ósseas que vão fazer o quê? Que vão mineralizar. Então, mineraliza, né? Ela vai mineralizar, ou seja, ela vai formar osso, né? Então, a calcitonina ativa osteoblastos, que são células ósseas jovens, que mineraliza, que vai calcificar, que vai formar osso. Certo? Então é assim que a tireoide consegue controlar o metabolismo do cálcio. Mas tem também as paratireoides, que são 4 glândulazinhas aqui, ó. Essas 4 glândulazinhas, o que elas fazem, as paratireoides? Função antagônica. As paratireoides, elas produzem o quê? Elas produzem o paratormônio. Esse paratormônio, gente, o que ele faz? Ele vai ativar, ele ativa os osteoclastos, veja, e esse osteoclasto, clasto quer dizer o quê? Clasto quer dizer comedor, ou que faz a desmineralização, certo? Então, desmineraliza. Traduzindo, tá? A calcitonina ajuda a fixar cálcio, enquanto que o paratormônio ajuda a retirar cálcio e mandar para o teu sangue, certo? E aí a gente tem a seguinte relação aqui, ó. Então, aumento de cálcio no teu sangue, aumento da concentração de cálcio no sangue, ativa a calcitonina, certo? Que ajuda a depositar cálcio nos ossos, né? Enquanto a diminuição de cálcio no teu sangue ativa o paratormônio ou paratirina ajuda a retirar cálcio dos ossos para aumentar a concentração no seu sangue. Então, paratireoide e tireoide, a gente pode dizer que elas têm uma relação muito íntima com o metabolismo do cálcio. Legal? Uma questão aí bem importante, tá, gente? Bem bacana para vocês. Para fechar esse nosso bate-papo, pega esse exercício aqui, ó. Desde o período colonial, em expedições pelo Brasil, principalmente pelas regiões do centro-oeste e norte, localizada bem distantes do litoral, vários viajantes descreveram o bócio endêmico, uma doença presente em determinadas comunidades devido à falta de iodo na alimentação. Para suprir essa falta de iodo, há muitos anos ele vem sendo acrescentado ao sal de cozinha, em proporção que é estabelecida pela Anvisa, certo? O efeito visível e inconfundível dessa doença
é o aumento do volume da base do pescoço, devido a um distúrbio da glândula endócrina denominada, que glândula é essa que tem relação, né, com o bócio endêmico? Nós só podemos estar falando aqui da tireoide, certo? Então lembre-se, é um assunto bem importante, bem batido aí nas questões, certo? Tenta fazer aí, então, os exercícios. Nós continuamos na aula 3 falando de sistema endócrino, certo? E até, então, a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, deixa nos comentários do vídeo e interage aqui conosco para que a gente possa ajudar vocês em casa. Legal, gente? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!